Oi, eu sou Leandro e hoje eu vou falar de Sandman, a nova série da Netflix. Bom, gente, Sandman, ela é baseada nos quadrinhos escritos pelo Neil Gaiman e ela é uma série que, quando foi anunciada, ela gerou muita animação entre os fãs da HQ, mas ela também gerou muita preocupação, porque Sandman é uma obra que por muitos anos foi considerada inadaptável. E essa série chegou para mostrar pra gente que quando se tem um cuidado muito grande e quando se é fiel ao material original, é possível sim fazer uma adaptação muito boa. Nela, a gente vai acompanhar o Morpheus, ou o Sonho, que é um perpétuo, um ser que governa o reino dos sonhos, que é um lugar que a gente vai quando a gente dorme, e nele a gente tem acesso aos nossos melhores sonhos e aos nossos piores pesadelos. Esse reino é como uma dimensão paralela que a gente vai quando a gente dorme. O Sandman, ou Morfeu, ou Sonho, ele é um perpétuo. E ele tem mais alguns irmãos. Todos eles são seres ou entidades que surgiram antes mesmo dos humanos. Eles surgiram quando as primeiras formas de vida surgiram no planeta e no universo. Então a gente tem o sonho, a morte, o desejo, o desespero, o delírio, o destino e a destruição. A gente tem essas entidades, cada um governa um reino e são seres que dependem dos seres vivos para existir, mas eles não influenciam os seres vivos. Eles são vontades, eles são como a força da gravidade. Nesse mundo a gente tem o Morfeu. Ele decide vir para o mundo real depois que um de seus pesadelos fugiu e está atormentando os humanos. Quando ele chega no mundo real, tem um humano que está mexendo com magia e ele quer capturar a Morte, irmã do sonho, né? Irmã do Morfeu, que levou um de seus filhos. E era o filho preferido dele, e ele está fazendo uma magia para conseguir capturar a Morte para que ela devolva seu filho. Nessa magia, ele acaba capturando o Morfeu, e isso acaba impactando tanto no mundo real quanto no mundo dos sonhos. O mundo dos sonhos começa a ruir e o mundo real começa a ficar mais sombrio. As pessoas que estavam num sono muito profundo não conseguem despertar desse sono e isso impacta diretamente na vida delas e de suas famílias. O sonho fica preso durante 100 anos e ele tem as suas joias, né, a parte do seu poder roubada por esse humano. E essas 3 relíquias dele são seu elmo, o seu rubi, que realiza todos os sonhos de quem o portar, e a sua areia, que é uma areia mágica que ele usa para criar novos sonhos, criar novos pesadelos e se teletransportar de um mundo para o outro. Essas relíquias, elas são roubadas do homem que capturou o Sandman, ou melhor, que capturou o Morfeu, e elas são espalhadas pelo planeta Terra. Depois de 100 anos, o Sandman consegue escapar e ele vai atrás dessas relíquias e a gente vai acompanhá-lo nessa jornada. Eu não vou entrar muito mais em detalhes, como essas relíquias foram recuperadas, porque isso seriam considerados spoilers da série. Mas o que eu preciso ressaltar aqui é que os 5 primeiros episódios, para mim, são impecáveis. Eu não tenho crítica nenhuma aos 5 episódios. Eu acho eles muito bem produzidos. Eu acho os efeitos especiais extremamente bem feitos. É surreal o primeiro episódio. A qualidade da série, principalmente nesses efeitos, é indiscutível. Eu acho uma série muito bem construída. E também é importante ressaltar que a série tem histórias que começam em alguns episódios e terminam no próximo episódio ou no mesmo episódio. E isso tudo dentro de uma linha narrativa muito rica
e muito coesa. Então a gente tem personagens que aparecem no primeiro episódio, impactam em alguns episódios e vão ter sua resolução nos últimos episódios. E isso é muito legal de acompanhar, porque são personagens que saem de cena, mas eles acabam voltando de alguma maneira. 5 últimos episódios foram bons, eu acho o sexto muito legal, o sétimo também, mas eu preciso ressaltar que o nono e o décimo, pra mim, foram os episódios mais fracos. O décimo episódio, eu acho ele uma resolução que tenta conectar tudo, mas também ele se perde um pouco e ele é um episódio muito fraco pra série. Mas assim, numa série que tem 8 episódios bons, 2 episódios medianos, a gente consegue ainda classificar ela muito bem. Eu só senti falta na série de ver os outros perpétuos mais ativamente. Alguns nem chegam a aparecer. Então eu acho que a série peca um pouco, mas eu entendo que seja um material tão vasto para adaptar que eles podem ter optado em estender essa história, apesar de não ter sido anunciado renovação para uma segunda temporada, mas eu acho que eles decidiram segurar alguns arcos para futuras temporadas. A série é uma colaboração entre a Warner Bros. E a Netflix. A Warner Bros. Detém os direitos da adaptação de Sandman, mas eles não conseguiram encaixar os seus serviços de streaming e aí eles optaram por vender a distribuição para Netflix. Existem muitas referências bíblicas na série, então a gente tem Lúcifer, que é assim um personagem incrível, mas também não é o mesmo Lúcifer da série da Netflix. Ele é interpretado por uma mulher nessa série e eu acho assim incrível a adaptação deles. Além disso, a gente tem Caim e Abel, que pra mim foram um alívio cômico durante o episódio que eles aparecem. E também a gente tem a Constantine, que é a adaptação do John Constantine. Eles não puderam usar os direitos do personagem por ser um personagem da DC Comics, mas ele aparece na história e aqui na série ela é a Joanna Constantine, que tem uma das relíquias do Morfeu. E eles se encontram em um episódio, e é um episódio também muito legal. Sandman também sofreu muitas críticas por se atualizar em algumas discussões, mas o próprio Neil Gaiman, que participou ativamente da produção da série, ele disse que Sandman sempre foi sobre diversidade. E ele acredita que as adaptações que eles fizeram são para atualizar discussões que estão acontecendo hoje. O que me deixa muito feliz, porque eu acho que, como artista, como criador, é importante ele fazer essa atualização na obra dele. Não é porque é baseado numa obra que já foi escrita que ela não está apta a mudanças. Eu acho que as mudanças que foram feitas na série, elas encaixam e conversam muito bem, tanto com o material original, quanto a nossa realidade hoje. Eu preciso ressaltar muito o quinto episódio, porque eu acho um episódio incrível. Eu fiquei pensando uns 2 dias nele. É o episódio mais pesado da temporada, assim, tem mortes muito gráficas, mas é um episódio primoroso. Eu acho o roteiro, a direção, os efeitos, a narrativa daquela história, como ele se conclui, incrível. Eu acho Sandman uma série nota 9 de 10. Ela só não é 10 porque eu acho os 2 últimos episódios um pouco fracos em comparação ao começo da temporada. Eu recomendo muito Sandman. Eu tô muito ansioso para uma próxima temporada. Eu acho que a Netflix acertou muito. Eu só acho que a Netflix pecou um pouco em lançar todos os episódios no mesmo dia. Eu acho que se eles tivessem lançado 3 episódios por semana, estenderia a discussão sobre a série. Mas na questão da série em si, eu acho uma série muito boa, que vale muito a pena. E eu acho ela a melhor série de fantasia disponível na Netflix. De verdade. Eu fiquei
extremamente impactado. Eu quero muito ler a HQ pra ficar mais inteirado pros próximos arcos que vão ser adaptados e pra conhecer a obra como um todo. Mas eu acho assim, Sandman vale cada minuto do nosso tempo. Então é isso, se vocês gostaram, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o like, comentem aqui o que vocês acharam de Sandman. E me sigam nas minhas redes sociais, o link tá aqui no descritivo do vídeo. E é isso, até mais, um beijo, tchau!